tocando um bocadinho no tema do Private Equity na Caixa Capital, e eu queria-vos dizer o que era o Private Equity na Caixa Capital e pensei como é que eu vou dizer. E escolhi este slide. Também admito que não seja muito convencional, seja até um bocadinho intrigante, mas a verdade é que se vocês pudessem ler aquilo que não é legível no slide, perceberiam porque é que o slide foi escolhido para dizer o que é o Private Equity. E o que não podem ler é aquilo que está lá em baixo, e aquilo que está lá em baixo é o que há de comum em todas aquelas palavras que ali estão. E o que há de comum é, primeiro, são tudo coisas, produtos ou serviços que são produzidos ou prestados por empresas portuguesas. Isso é uma das coisas comuns a todas aquelas palavras. E a segunda coisa comum é que são tudo empresas participadas por nós. Portanto, o que nós queremos é participar em empresas que produzam coisas ou produtos, que prestem serviços ou outras facilidades e ter essa oportunidade. É isso o Private Equity da Caixa Capital. Mas agora deixem-me dar-vos algumas pequenas notas sobre esta atividade de Private Equity. Enfim, parece que também é de bom tom e boa prática usar as palavras inglesas e, portanto, eu uso a terminologia correta de Private Equity. É uma atividade que na Europa tem um volume interessante e vai com o andamento da economia, em geral. Sobe quando a economia se expande e desce quando a economia se contrai. Terão acesso a esta exposição se o pretenderem e, portanto, não me detenho muito nos números. Que em Portugal segue a tendência europeia, embora desfasada há um ano ou dois, nada que nos surpreenda, porque os nossos próprios ciclos económicos andam ao longo de muitas décadas, muitas vezes 1, 2 anos desfasados e às vezes até contraciclo, noutras ocasiões. E é uma tendência que em Portugal é mais moderada. Portanto, o nosso crescimento na última década nesta matéria não foi tão veloz quanto o da Europa, mas não ficou assim tão aquém e, portanto, temos vindo a desenvolver a atividade em padrões de crescimento e de intensidade idênticos àqueles que são os europeus. Mas, infelizmente, e por via exatamente de andar com a economia, nos últimos 2 anos não tem sido assim tão verdade. Isto é, a correlação com a economia desta atividade é grande, mas é às vezes, muitas vezes, ainda maior relativamente à formação bruta de capital fixo e ao investimento, e quando ele decresce, sobretudo no setor privado, esta atividade sofre relativamente com isso, embora a atividade não se desenvolva apenas em termos dos investimentos que as empresas fazem, mas também das transações entre empresas, das fusões, etc. Mas, portanto, verificamos aqui que em Portugal, infelizmente, e eu digo infelizmente porque o meu emprego também depende disso e, como vocês devem imaginar, eu não gostava de ficar desempregado, infelizmente não tem sido muito intensa a atividade. Mas isto é uma oportunidade para nós a fazermos crescer e eu acho que há realmente uma oportunidade para a fazermos crescer. Mas nós estamos a falar aqui desta atividade de Private Equity e eu, como já sou velho e já tenho alguns lapsos de memória, às vezes estou a falar de qualquer coisa, mas afinal estou a falar de uma coisa que eu sei perfeitamente o que é, mas será que eu sei perfeitamente o que é? E além disso também me disseram lá as pessoas que me acompanham nestes trabalhos, o doutor, é sempre bom definir e enquadrar aquilo de que se está a falar. E eu escolhi a definição que a EVCA dá relativamente à atividade de capital de risco. Trouxe em inglês para, enfim, para exigir de vocês uma leitura mais, porventura, mais atenta e para despertar alguns espíritos, mas também porque não quero amassar-vos em demasia, traduzi isso na linguagem da Caixa Capital. Traduzi aquela definição que ali está em inglês naquela que é a linguagem da Caixa Capital e que nós utilizamos em quase todas as nossas apresentações. Isto é, a atividade para nós de Private Equity é aportar fundos a uma empresa, sob a forma, ou uma empresa ou um empresário, sob a forma de capital ou quase capital, estou a pensar nas prestações suplementares e nos suprimentos, por exemplo, quando os seus proprietários ou as pessoas que estão envolvidas nas operações não têm esses fundos, ou em tendo-os, preferem e pretendem utilizar fundos de terceiros. É isso que é o Private Equity e depois, na definição da EVCA, se eu voltasse a passar, estão ali um conjunto de finalidades para as quais, normalmente, esses fundos são aportados e esse conjunto de finalidades estão mais ou menos, porque nós não seguimos a definição da EVCA, eu confesso-vos, quando
ajudei a elaborar o gráfico, nem sequer conhecia a definição da época, e nem me lembrava dela, embora conhecendo-a, estão ali mais ou menos traduzidos naquelas palavras-chave daquele gráfico. Portanto, nós queremos aportar fundos às empresas desde que elas nascem até que elas estão próximas de morrer ou têm que tomar uma decisão qualitativa para não morrer e, sobretudo, naqueles momentos que marcam a diferença qualitativa da evolução de uma empresa, quando há introdução de produtos, inovação tecnológica, substituição de gestão ou alteração de propriedade. E, portanto, é isso que nós queremos fazer. E estamos convencidos que temos os meios para o fazer, ou pelo menos para o tentar fazer, porque temos um conjunto de fundos que ali estão descritos, os primeiros dos quais nós consideramos Venture Capital, portanto um pouco diferente pelas suas características, e não vou agora maçar-vos em dizer porquê daquilo que é o Private Equity, mas a maioria dos fundos, quer em número, quer em volume, são dedicados ao Private Equity, e nós temos ali um conjunto de fundos que pretendem justamente ou acompanhar aquilo que pode ser a procura por parte dos empresários e das empresas dos fundos que nós podemos aportar, ou acompanhar específicas necessidades de algum setor ou de alguma situação especial. Temos fundos nossos, que são os primeiros 4, e estamos associados de forma direta, porque somos participantes, ou de forma indireta, porque temos uma determinada articulação, uma simpatia, trabalho comum, com outros com quem sindicamos operações e, sobretudo, naqueles casos em que esses fundos têm uma política de investimentos diferente da nossa. Posto que está vista de uma maneira simples a atividade do Private Equity e aquilo que é a atividade do Private Equity no caso da Caixa, e eu gostaria de me centrar um bocadinho naquele fundo a que chamo Caixa Mezanine, mas antes disso dar-vos nota de qual é a nossa política de investimentos. E ao dar-vos essa nota, vocês perceberão bem a razão da pergunta que eu me propus fazer no início. Nós temos participações minoritárias. Isto é inquestionável, normalmente inferiores a 20% do capital social das empresas. Os nossos investimentos são feitos sempre em empresas nacionais que, no entanto, podem depois fazer investimentos em qualquer outra parte do mundo, além de Portugal. Mas temos os nossos investimentos sediados em empresas nacionais. O nosso perfil de investimentos diz que é hands-off, isto é, nós não reclamamos nenhuma intervenção na gestão da empresa, nem estamos apetrechados para poder fazer uma intervenção que aporte valor, verdadeiramente valor, e só fazemos qualquer intervenção a pedido e se a empresa entende que essa intervenção podem realmente ser úteis. Portanto, não somos... O que, aliás, corresponde ao perfil de investidor minoritário. Temos participações em qualquer setor, evidentemente que há setores não éticos, como produzir coisas que não se devem consumir, drogas, enfim, armas e coisas desse tipo, não investimos nesse tipo de coisas, e temos, obviamente, uma preferência por aqueles setores que produzem bens transacionáveis e, portanto, temos muito poucos investimentos feitos na área imobiliária pura e dura, na área de restauração que não aporta qualquer inovação e, portanto, áreas muito clássicas, muito conservadoras de bens que não são transacionáveis, a área financeira. Procuramos não fazer investimentos. Fazemos investimentos do tipo daqueles que ali estão descritos e que já estavam descritos na curva de vida da empresa que eu vos apresentei, e temos uma preferência por programar os nossos investimentos, porque justamente sendo minoritários, a venda de uma parcela minoritária é sempre difícil e está constrangida pela sua natureza, portanto, por não ser maioritária. O Caixa Mezanine, o fundo de que vos queria falar, parece-me particularmente vocacionado para empresas PMEs, para a situação que o país vive e, naturalmente, que estando ali aquilo que são as nossas empresas-alvo, isso não significa que nós não possamos fazer operações em empresas que, obviamente, não atingem algum ou até nenhum daqueles indicadores que nós, como a própria palavra indicador diz, tomamos como indicativos, como indicador daquilo que é a empresa à qual nós gostaríamos de estar
de estar associados. Na sua configuração, o fundo, provavelmente, ao lerem esta mini ficha técnica, não suscita grande curiosidade e não é muito diferente de outros fundos, mas do nosso ponto de vista, se alguma diferença houver ou alguma distinção houver, é na combinação entre capital e suprimentos. Nós, neste fundo, procuramos que as nossas participações de capital sejam ainda mais minoritárias do que habitualmente, portanto estamos a pensar entre 5% a 10%, e procuramos que a introdução de fundos na empresa se faça sobretudo via suprimentos ou outro tipo de instrumento que não seja capital. E que nos permite, do nosso ponto de vista, criar pelo menos 4 vantagens que respondem a 4 características do tecido empresarial português que se calhar estão também na origem e são causadoras de uma certa regressão desta nossa atividade no país e que eu passaria a referir. Por um lado, o proprietário tradicional, os proprietários tradicionais de muitas das empresas, sejam proprietários familiares ou às vezes proprietários já mais profissionalizados, não gostam que haja grandes interferências na gestão, que eles não possam controlar, que eles não possam querer, que eles não possam enquadrar. Às vezes até as querem, mas querem ser eles a comandar essa interferência. E, portanto, nós temos uma verdadeira disponibilização para acompanhar, mas não temos vocação para interferir. E tendo 5% ou 10%, diz, como se diz, a bota com a perdigota. Isto é, estamos, obviamente, a cumprir aquilo que corresponde à nossa participação. Por outro lado, os empréstimos, os suprimentos de sócios, podem ter um regime de reembolso e um regime de remuneração muito mais flexíveis do que qualquer empréstimo bancário que se possa encontrar ou qualquer outras fontes alternativas, mesmo não sendo bancárias, que se possam encontrar em mercados organizados, porque, obviamente, os sócios estão, por definição, mais conhecedores daquilo que é o perfil de cash flows, de libertação de fundos, mais conhecedores daquilo que são os riscos associados a esse perfil de cash flows e, portanto, mais conhecedores e mais disponíveis para ajustar os seus empréstimos e o reembolso e o juro dos seus empréstimos àquilo que é o conhecimento que eles têm da empresa e dos riscos que lhes estão associados. Portanto, achamos que há aqui uma grande capacidade, através deste mecanismo, de ajustar, digamos assim, a absorção dos fundos gerados pelos suprimentos. Depois, como vamos entrar minoritariamente, e por entrarmos minoritariamente e termos preferência por uma saída programada, normalmente essa saída está programada e está programada a favor dos sócios ou em conjunto, em articulação, em consonância com o que os sócios pretendem fazer, não se põe no centro da discussão, obviamente, a questão da avaliação da empresa. Se estivermos a comprar metade de uma empresa, é importante sabermos quanto é que ela vale. Se estivermos a comprar uma empresa que não sabemos se vamos vender e a quem vamos vender e quando vamos vender, é importante que saibamos quanto é que ela vale. Mas estamos a comprar uma pequena parcela de uma empresa, cuja intenção é devolver aos sócios ou acompanhá-los numa saída que eles tenham pré-programada, está relativizada a questão de sabermos quanto é que ela vale. E isto é também, muitas vezes, no atual tecido empresarial e no atual perfil dos proprietários das empresas, e pode constituir tema de grande discussão, de grande debate e dificuldade em concretizar as operações. E, por fim, há uma consideração de natureza fiscal, de eficiência fiscal, e não só, até de eficiência financeira, tomada genericamente, que é, obviamente, a empresa pagar ela própria, de algum modo, aquilo que são os esforços de investimento ou outros que ela tenha que fazer para se manter viva no mercado. E, portanto, eu acho que este tipo de intervenção responde a algumas dificuldades, cria algumas vantagens, do meu ponto de vista, coloca a empresa numa posição mais confortável para negociar o resto da sua dívida, põe-na a coberto de flutuações de cash flow que depois não são suficientes para responder a dívidas a terceiros. Portanto, eu julgo que é o tipo de fundo e o tipo de fundos que pode servir bem à procura que eu adivinho se venha a gerar e que já está gerada no mercado português. Não queria terminar-vos, até porque não queria amassar-vos muito e preferia que houvesse aqui algum debate, sem vos dizer que, malgrado
private equity em Portugal ainda ter uma componente muito grande deste tipo de termos saídas pré-programadas. Ele tem já uma componente muito grande também de saídas não pré-programadas, especialmente em operadores que estão disponíveis para estar on-zone, como será o caso, por exemplo, do Afonso Barros e de outros, e, portanto, a saída constitui sempre um objeto de preocupação da nossa parte. E foi tendo em consideração isso, não propriamente só neste segmento de mercado, mas também no segmento de mercado de empreendedorismo, que nós nos associamos a um clube europeu. Aliás, não só nos associamos, como o constituímos, fomos fundadores de um clube europeu, de um conjunto de capitais de risco que cooperam connosco nos mais diversos domínios óbvios e naturais de cooperação, como seja intercâmbio técnico, troca de informação, avaliação conjunta, seguimento de operações num ou noutro país, mas também a procurar saídas de capital para aquelas situações em que as empresas em que nós participemos estejam interessadas em encontrar um investidor estrangeiro ou encontrar um comprador estrangeiro. Creio que depois disto, depois de definir o perfil da nossa política, depois de vos mostrar este caso específico do nosso fundo mezanine, depois de vos dizer quais são as nossas preocupações, vocês já, além da vossa própria resposta, terão adivinhado a resposta que eu tenho para a pergunta que fiz. Mas para a hipótese remota de não terem adivinhado, a nossa resposta é: nós não hesitamos, nós procuraremos sempre um forte empresário que tenha um forte negócio. E, obviamente, afastar-nos sempre de um fraco empresário que tenha um fraco negócio. Mas entre estas duas opções há todo um mundo. E é desse mundo que eu e os meus colegas na Caixa Capital e na área de capital de risco vivemos a apreciar, a conversar e a tentar decidir se devemos ou não participar, se devemos ou não ser sócio, porque, afinal, esta atividade private equity é uma coisa até bem mais simples, mas bem mais complexa do que o estrangeirismo pode indiciar. É ser sócio, e ser sócio é simples, mas também é um pouco complexo. Eu só vim aqui porque, sendo quem sou, tenho que vos ter como sócios, tenho que apelar a que vocês queiram ser meus sócios para que eu possa dizer ou que sim ou que não e continuar a fazer crescer a atividade private equity em Portugal. Se destas minhas palavras não nascer essa possibilidade, eu ficarei muito infeliz e verei o meu emprego ficar periclitante. Se nascer algum contacto em que possamos vir a investir em conjunto, eu ficarei muito contente, quer por mim, quer por vocês. Muito obrigado por terem a bondade de me ouvir.